Bom, boa tarde a todos. É um prazer encontrar vocês aqui, ao mesmo tempo uma responsabilidade, né? E espero que a gente possa aqui compartilhar algumas ideias, né? Que eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Como o Dario falou, hoje é que o objetivo da nossa apresentação é mostrarmos as possibilidades do Turbiscan, que já é um equipamento bem estabelecido no mercado, é um equipamento já podemos chamar de clássicos, né? Clássico já, mas também apresentar a novidade que surgiu, que foi lançado esse ano, na verdade, está em lançamento ainda, né? Que é o Turbiscan DNS para análises de dispersividade. Eu vou compartilhar a tela aqui e pedir para vocês confirmarem se alguém não estiver acesso a esse compartilhamento, é só me avisar. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, então, o que nós vamos falar aqui é a análise de estabilidade de formulações por múltiplo espalhamento estático de luz e o Turbiscan DNS, né, para dispersividade e estabilidade. Nós vamos aqui dar uma breve definição para formulações, dispersões, assim como para a própria dispersividade ou dispersibilidade, né? Aos dois termos tem uso, né? Vamos apresentar o Turbiscan clássico, com seus conceitos, teorias, os seus dados ou resultados, e exemplos de aplicações, para depois, no final, nós entrarmos com o novo Turbiscan DNS, seus conceitos e também aplicações. A gente, quando nós estamos falando de dispersões, né? Na verdade, nós estamos preocupados com a formulação de algum produto. E essa formulação, na verdade, nós estamos misturando diferentes componentes, né? Mas nós precisamos nos preocupar com a relação apropriada desses componentes da minha fórmula, né? Eu tenho uma fórmula que eu espero que tenha propriedades adequadas, e então, não só os componentes dessa fórmula são importantes, mas também como eles interagem, como eles se combinam ou não, né? Nós temos diferentes misturas, né, que a gente pode chamar assim, uma mistura homogênea ou heterogênea, né? A mistura homogênea são soluções onde um componente se dissolve no outro. São sistemas homogêneos, normalmente translúcidos ou até transparentes, estão em equilíbrio termodinâmico, então eles são estáveis. Propriedades muito boas em termos de homogeneidade, de estabilidade, mas nós temos poucas, ou pelo menos aplicações limitadas para esse tipo de substância, né? Já as dispersões, no exemplo aqui, nós estamos falando de um leite, são sistemas heterogêneos, tem turbidez, ou se tornando até opaco, e não estão em equilíbrio termodinâmico, ou seja, são instáveis termodinamicamente, né? Não estão na menor condição de energia. São, por isso, mais complexos, e aqui que entram as nossas formulações, né? E aí é onde está o desafio. Mas são realmente onde estão a grande maioria dos produtos, porque nós temos aqui nós temos todas as possibilidades e podemos chegar em várias propriedades diferentes e em formulações que atingem os nossos objetivos, né? Pensando, então, em dispersões, nós temos três tipos aqui básicos, né? Suspensão, que são sólidos em líquidos, emulsões, líquidos em outros líquidos, misturas de líquidos immiscíveis, né? Espumas, que são gases misturados em líquidos. Nós não vamos falar muito em espuma aqui hoje, mas a teoria, os equipamentos que nós estamos falando também trabalham com espumas, né? Essas dispersões têm tamanho desde nano até milímetros, né, em alguns casos, e concentrações desde bem pouco concentradas até muito concentradas. E existem vários parâmetros envolvidos na caracterização dessas dispersões, tamanho, potencial zeta, entre outras coisas. Como eu estava dizendo, essas dispersões estão fora do equilíbrio termodinâmico, elas são metaestáveis, né?
elas são mantidas em alguma estabilidade durante um certo tempo. A estabilidade delas pode ser garantida, então, em tempos maiores, com estudos cinéticos. Então, nós temos que trabalhar na cinética de desestabilização. Porque se houver condições cinéticas para que haja o abaixamento da energia termodinâmica, eu vou ter separação de fase. Então, eu preciso ter condições cinéticas para que o tempo de desestabilização seja o máximo possível para que meu produto seja o mais estável. O que pode acontecer na instabilidade desse material são a estabilidade física mesmo, que eu tenho movimentação das partículas, então tenho variação da concentração do material, isso vai causar uma falta de homogeneidade geral e mudança até no aspecto visual da amostra, né? Mas também tem uma instabilidade coloidal, estabilidade das partículas, né, proveniente das partículas, que podem se juntar, podem agregar, aglomerar, né? Que vai impactar no próprio tamanho delas. As partículas agregadas agora atuam como um indivíduo individualmente, né? Elas têm um comportamento agora da massa delas, e vai impactar de forma bastante significativa nas propriedades finais do produto. Então, essas instabilidades física e coloidal são essenciais para que você tenha um produto que satisfaça, que agrade, que alcance as expectativas do seu potencial cliente, né? Se eu pensar, então, como eu posso melhorar a estabilidade, eu tenho que fazer com que a velocidade de desestabilização fique mais baixa. Então, como que eu atuo cineticamente no sistema, criando barreiras de estabilização para que as partículas não coalesçam, não cresçam, não aglomerem, que elas se mantenham distantes. Podem ser barreiras eletrostáticas, estéricas ou eletroestéricas, né? O tamanho da partícula é fundamental. Partículas muito pequenas têm energia de superfície alta, e aí elas tendem a se aglomerar mais. E a viscosidade mais alta tende a ter uma cinética mais demorada, então você tem tempos maiores de estabilidade. Porém, nem sempre eu posso ter um produto muito viscoso. A viscosidade é uma propriedade inerente que, por si mesmo, afeta a propriedade do seu produto. O cliente pode não gostar de um produto muito viscoso, né? Mas ela é uma característica que tem que ser estudada também e levada em consideração, porque é talvez uma das mais importantes, né? O que pode acontecer na instabilidade de uma dispersão, então, você pode ter fenômenos de migração, que são aqueles que nós comentamos antes, flotação e sedimentação, ou o aumento de tamanho de partículas por coalescimento, floculação, que são os que nós vamos mostrar aqui como nós podemos monitorar isso. A formulação está em evolução constante, né? Cada vez mais até, né? Cada vez mais a gente precisa de ter produtos melhores, seja por questões ambientais, né? Substituição de produtos muito agressivos. Hoje se fala muito em biosolúveis, base água, base solvente para produtos, tintas, né? É bastante complicado. Mais com menos, né? Produtos mais concentrados, produtos verdes, menos processamento, mas eles vão manter a mesma qualidade, né? Produtos recicláveis, descartáveis ecologicamente, com pouca emissão de CO2, né? Existe também as características de dispersões, emulsões nanométricas, mas elas têm que estar estáveis, né? Partículas nano, se estiverem coalescendo, por exemplo, elas perdem as suas propriedades. Como eu controlo isso? E a sua toxicidade, né? Como estão as legislações? Na verdade, eu preciso de um produto melhor, de uma forma mais rápida, barata, segura, limpa, fácil de se fazer, fácil de se trabalhar. Então, nós estamos sempre tendo que evoluir nessa área. Você pode ter um bom produto, mas esse produto pode cada vez ficar melhor, né? Como é que você suspende essas partículas? Na verdade, eu vou falar de partícula aqui, sólidos, mas a gente pode estar suspendendo óleos, né? A gente precisa fazer com que ele emulsione em outro lugar. Quando eu falo partículas aqui, é qualquer coisa dispersa no meio, né? Você tem, então, que fazer uma mistura, você vai aplicar uma energia nesse sistema e você tem a dispersividade. Esse produto vai continuar disperso? Então, você tem a estabilidade, como é que ele se comporta em função do tempo. Aí nós temos a validade do produto ou o seu shelf life, né? E depois, esse produto é agite antes de usar, ele pode ser ressuspenso.
Se ele pode ser ressuspenso, como isso acontece, né? Dispersão. E a própria norma diz que a norma, tem uma norma especial da ISO para isso, né? A gente avaliando um pouco essa norma, a gente percebe que a dispersividade é a facilidade que eu tenho para dispersar partículas com uniformidade ao longo de todo o volume, no espaço de toda a amostra, né? Mas uma coisa que muitas vezes a gente não se atenta é que do tamanho de partícula desejado. Não adianta, eu posso reduzir o tamanho da partícula, vai melhorar a minha dispersividade, mas eu posso estar perdendo propriedades, alterando sabor, alterando qualidade ou até alterando a segurança do produto. Então, tem que estar uniforme, homogêneo, estável e no tamanho que eu desejo. Como eu já falei, é um processo que depende do tempo, é cinético, então, e dispersividade e estabilidade são diferentes, mas existe uma enorme interconectividade entre os dois. A estabilidade depende da dispersividade. Então, se a gente for pensar aqui na uniformidade, como nós já havíamos falado, eu vou suspender essas partículas e existe um comportamento em função da energia que eu aplico. Olha aqui, né? O sistema não é termodinamicamente estável. Se ele fosse termodinamicamente estável, só o fato de eu misturá-los, eu já teria uma dispersão acontecendo e se mantendo espontânea. Mas eu preciso aplicar uma energia durante um determinado tempo, e em função dessa energia eu posso ter uma má dispersividade, que eu vou ter produtos de baixa qualidade, com propriedades variáveis, né? Ou eu posso ter uma boa dispersividade, onde as partículas se separam com uma maior facilidade, claro que ainda aplicando energia, mas aqui a energia e o tempo vão ser até menores, né? E eu tenho produtos de melhor qualidade. Mas eu dispersei, eu consegui que as partículas ficaram estáveis, mas quanto tempo elas permanecem estáveis? Aí nós entramos nos estudos de validade, no shelf life, e aqui é onde a gente une a dispersividade com a estabilidade. Fica nítido que a estabilidade ela só é desejada se eu tiver uma boa dispersividade, né? Embora eu possa ter baixa dispersividade e ainda ter uma estabilidade, mas os produtos ideais são bem dispersos e que mantêm estabilidade em longos períodos. Então, na verdade, eu tenho uma boa dispersividade, vai me melhorar, vai me otimizar um processo da mistura, vai definir quais os melhores agentes, qual a melhor formulação que eu vou ter, né? Com isso eu consigo escolher, inclusive, os fabricantes, tenho misturas mais eficientes, mais ecológicas, né? E melhores validades e validades reais para o meu produto, né? Então, se eu quero ter um bom produto, quero ter uma boa fórmula, eu preciso estudar a dispersividade. O estudo da dispersividade vem crescendo, principalmente na última década, né? Vem cada vez mais sendo feitas publicações e patentes também, o número. Então, há um interesse cada vez maior na academia, mas também nas indústrias. O número de patentes nas últimas décadas, posso dizer assim, mas principalmente na última década daqui de 2010, né, tem crescido de forma até bastante significativa, até exponencial, né? Então, a dispersividade, né, além de eu me preocupar como o material deve ser processado, né, com o tamanho de partícula desejado, se eu quero controlar esse processo, a norma também comenta que eu não posso pôr uma perturbação externa diferente do meu próprio produto e do meu próprio processamento, né? Porque se eu fizer isso, eu posso modificar o comportamento e não entender exatamente o que acontece no meu processamento. É por isso que a nossa técnica SMLS, né, espalhamento estático de luz múltiplo, né, ele é o ideal, porque eu vou analisar, acompanhar, né, monitorar o tamanho e a concentração da partícula em função do tempo. Então, é um estudo cinético do tamanho e da concentração, que é o que varia
nessas nossas dispersões. E na amostra como um todo, no espaço, no volume da amostra, no estado que ela está, na sua formulação original, sem nenhuma diluição, sem nenhuma força mecânica ou qualquer outro tipo de força, nenhuma forçação de barra, vamos dizer assim, do sistema. Mas também é preciso a gente ter ideia de processamento e mistura. Essa primeira parte aqui de monitoramento, já o Turbiscan faz isso há vários anos, né? Muitos anos, é o clássico, é o líder de mercado para esses estudos. O novo DNS permite que a gente também faça estudos de processamento de mistura. Aqui são alguns equipamentos, né? Nós temos duas novidades, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o próprio DNS aqui e o nosso Trilab também, que é um lançamento também, ao mesmo tempo, né? Então, quando eu estou pensando em caracterizar uma dispersão, eu tenho várias propriedades que eu posso acompanhar. O mais comum, talvez, seja o tamanho das partículas, né? Potencial zeta, nós estamos falando aqui em coloides, né? Mas tem ressonância magnética, mas a viscosidade, controle da reologia, muito importante, né? Posso fazer centrifugação. São técnicas robustas, válidas, bem estabelecidas, e bem conhecidas, e que não estamos aqui querendo dizer que elas não devem ser feitas, muito pelo contrário, o entendimento total da sua formulação é ideal que você tenha o máximo de informações possíveis, mas elas são técnicas que não são globais, você analisa o tamanho da partícula por ele mesmo, muitas vezes até diluído. A reologia, a viscosidade é ela mesma. Não são técnicas que você analisa o comportamento cinético da amostra, que é o que o Turbiscan faz, né? E também tem perturbações, você dilui, você põe forças externas, centrifugação, então você quebra estruturas, né? Então, são técnicas válidas, mas não são técnicas que por si só podem dar grandes contribuições. Elas auxiliam, mas não mostram o comportamento real da amostra. A vantagem, então, da nossa técnica de espalhamento múltiplo estático de luz, né, é que a gente não dilui, né, e você monitora, se a amostra é muito transparente, a transmitância dela, né, e se ela é opaca, você monitora a reflectância, que a gente comumente chama no inglês de backscattering, né, o termo mais usado para nós aqui. E você tem resoluções espaciais, você acompanha o comportamento ao longo de toda a amostra com aquisições a cada 20 micrômetros, né? E você tem monitoramento de alta resolução das variações de tamanho da partícula e da concentração. Vamos trabalhar nas faixas de 10 nano a 1 milímetro e concentrações bem pouco concentradas, né? Diluições bem altas até extremamente concentradas, 95% em volume. Isso dependendo, é claro, da amostra. Mas você faz, com uma varredura, você consegue determinado tamanho médio de partícula, a receita aí está trocado, né? Tamanho médio não faz análise de distribuição, e se você fizer múltiplas varreduras em função do tempo, você faz análise cinética da estabilidade. Como é que o material trabalha? Como é que o equipamento trabalha? Tem uma travadinha aqui. Assim. Então, esse é o desenho de um equipamento, né? Esse é um desenho de um equipamento. Internamente, você coloca a amostra dentro de uma célula, né? de um vidro, onde você tem um carro que varre a amostra de baixo para cima, como a gente viu aqui, ele varre a amostra de baixo para cima, com um problema nesse... E monitora tanto a luz transmitida quanto a luz refletida, né? Nós temos o backscattering e a transmitância. Esse monitoramento é feito a todo tempo, ao longo de toda a altura da peça, da amostra. E os fenômenos que nós já comentamos podem acontecer em função do tempo. Qual é a teoria que está por trás disso? É baseado na lei de Lambert-Beer, né? Na verdade, a luz transmitida e a refletida são inversas, uma é o inverso da outra, em função de uma constante K aqui, mas o importante é que essa intensidade de luz, seja a transmitida ou a refletida, ela sofre variações tanto do tamanho da partícula como da fração volumétrica, né? Tanto do seu volume. Então, qualquer
variação que eu tenha de tamanho ou de concentração vai variar a intensidade de luz. Um exemplo aqui para concentração, se eu tenho uma amostra muito pouco concentrada, a intensidade de luz transmitida é alta, e à medida que a concentração é maior, a interação da luz com as partículas dispersas aqui vai cada vez aumentando mais, e a intensidade de luz que consegue ser transmitida vai diminuindo a um ponto em que não há mais transmissão, essa transmissão tende a zero, mas como as interações entre as partículas são cada vez mais frequentes, você começa a ter uma luz refletida, o chamado backscattering, que agora aumenta à medida que a concentração aumenta, e você tem, então, um perfil de variação de intensidade em função da concentração desse tipo aqui, em que, com baixas concentrações, eu tenho altos sinais de transmissão, e com altas concentrações, eu tenho sinais altos de backscattering, reflectância. Então, você pode você pode monitorar amostras bem pouco dispersas até muito concentradas, bem pouco, perdão, concentradas até muito concentradas, trabalhando com as duas energias, né, se você tiver essa possibilidade. É importante lembrar que o equipamento faz as duas leituras todo o tempo em todas as análises. Você tem essas informações em todas as análises. O que se tem você seleciona qual o melhor sinal para você analisar o fenômeno que te interessa, né? Para avaliar uma sedimentação, eu estou tendo melhores sinais de backscattering ou de transmitância, né? Então, você seleciona qual é o melhor sinal. E o efeito do tamanho é algo semelhante, mas, na verdade, por uma mesma concentração, então, partindo do princípio que só está acontecendo reflectância, se a partícula for menor que o comprimento de onda da luz que se utiliza, né, você vai ter um aumento da interação dessas partículas à medida em que a luz se aproxima do comprimento de onda. Você tem um aumento do sinal de backscattering se o tamanho da partícula aumentar. Mas para grande, isso é mais ou menos até uns 600 nanômetros, né? Mas a partir desse momento, se o tamanho variar aumentando, é interessante a gente notar aqui que quando aumenta o tamanho das partículas, é óbvio que diminui a população delas, né? As partículas, 2, 3, 4, 1000 partículas se unem, você tem, embora a concentração do produto seja menos, mas você tem uma menor população. Então, até por um efeito de população, a partir de por volta de 600 nanômetros, se o tamanho aumentar, o sinal de reflexão de backscattering diminui. Então, nós temos uma variação de sinal de intensidade de luz em função da concentração e em função do tamanho de partículas. Se eu tenho, então, agora o monitoramento de uma amostra, e como é feito isso? O equipamento monitora a amostra em todo o seu espaço, né, todo o seu volume, de baixo para cima, e representa isso em uma função gráfica em que eu tenho a altura do meu porta-amostra, aqui do meu frasco, da minha célula, em função da intensidade de luz. Numa primeira leitura, eu já tenho uma ideia da homogeneidade do sistema. Eu já sei se tem diferentes concentrações ao longo de todo o tubo. Mas, se eu quero fazer um estudo cinético, na verdade, eu acabo usando essa primeira varredura, no tempo que eu vou chamar de zero aqui, como referência. Eu subtraio toda a intensidade de luz em toda a altura dela mesmo, então eu tenho uma linha de base aqui, um sinal zero. E faço agora leituras em função do tempo, novos escaneamentos totais aqui, em função de diferentes tempos. Se nada acontecer, se a amostra é estável, a concentração e a variação de tamanho de partículas não mudam, não há modificação na intensidade de luz e a amostra está estável no tempo da análise. Mas, se acontecerem fenômenos de desestabilização, como, por exemplo, o aumento de tamanho de partícula, aumentando o tamanho de partícula, eu vou ter uma diminuição em toda a amostra, em todo o volume da amostra, porque as partículas vão crescer em toda a amostra, eu vou ter uma diminuição da luz, do backscattering, da luz refletida em função do tempo.
E isso vai, eu fazendo essa leitura em diferentes tempos, eu tenho esse tipo de comportamento, e a gente percebe a ação cinética aqui, né, mais rápido no começo, a energia está mais alta no início, a energia vai diminuindo ao longo do tempo, então eu tenho um decaimento exponencial aqui da variação, né, mas eu tenho, então, a variação dessa partícula em função de tamanho de partícula representada pela diminuição de uma intensidade de luz em porcentagem em função do tempo. O tempo aqui, cada curva dessa é em um tempo, representado por diferentes cores. E esse já é o comportamento de desestabilização por variação de tamanho de partícula da minha amostra. Se eu representar essas curvas agora em função de uma certa região aqui no centro do tubo, por exemplo, aqui que é uma melhor região para análise de tamanhos de partículas, em função a perda de reflectância em função do tempo, eu tenho uma curva de variação de tamanho de partícula cinética. Pelo coeficiente angular, pela inclinação aqui dessa curva aqui, então eu tenho a velocidade de crescimento de tamanho de partícula, por floculação ou por coalescimento. E então, eu tenho diferentes velocidades de variação de tamanho de partícula, eu tenho diferentes comportamentos de estabilização. Quanto mais inclinado for a curva, maior a velocidade, mais instável está a amostra. A amostra A é a mais estável, a mais instável é a C. Se você fornecer algumas informações para o equipamento, como índices de refração, ou densidades e viscosidades, você pode calcular o diâmetro médio e agora você ter a representação, não em função da luz, mas em tamanhos de partícula. Sai de um tamanho de 13 micrômetros para um tamanho de 24, e você vai ter aqui, está variando 10 micrômetros por hora, por exemplo, a velocidade fica em termos de tamanho e não mais de luz. Como é que ele pode medir o tamanho? Como eu falei, você tem que fornecer alguns dados, né, para você, mas ele pode calcular o diâmetro em função da placa técnica, né, diâmetro SMLS, que usa a teoria de Mi para isso, né? Ou você também pode calcular pela lei de Stokes, que você vai ter o diâmetro o tamanho hidrodinâmico da sua partícula, né? Mas é interessante a gente falar que eu faço o tamanho médio apenas, não a distribuição, mas sem nenhuma diluição da amostra. Todas as outras técnicas de tamanho de partícula, nós trabalhamos com várias aqui na Dafratec, né? E precisam de alguma diluição. E essa diluição, dependendo até da estabilidade do seu sistema, pode fazer com que tenha diferente tamanho, né? Essa nossa técnica, você tem o tamanho médio, mas sem nenhuma diluição. Se acontecer um fenômeno, então, de migração, de movimentação, há uma variação na concentração da amostra. No exemplo aqui, nós estamos sedimentando em sinal só de reflectância. A concentração aumenta na base do tubo, então aqui, lembrando que aqui é a base do tubo, aqui é o topo, né, a altura, então, da amostra. Você tem um aumento do backscattering na base do tubo, por sedimentação, e uma clarificação, representada pela diminuição da intensidade de luz refletida no topo. E você tem esse tipo de comportamento. Se está sedimentando, aumenta o backscattering na base, diminui no topo, e se flotar é o inverso, né? Mas você, então, consegue compreender o que acontece com a amostra, sedimenta, forma novas fases, também varia o tamanho de partícula, e você consegue monitorar qual é a velocidade, qual é a cinética dessa estabilização. Por isso que é o equipamento mais completo para análise de estabilidade, né? Mas esses fenômenos não são individuais, então aqui a gente tem uma amostra que sedimenta, que nós estamos vendo aqui que há um aumento do backscattering na base, clarificação no topo, e também flota, há uma variação de tamanho de partícula. Você fazendo estudos, a partir dessa análise, você pode fazer vários estudos, mas um estudo de floculação, ao longo do tempo, é uma análise que foi longa aqui, mais de 15 dias, né? Você percebe que a amostra floculou, variou o tamanho de partícula desde o início, e essa floculação foi acontecendo ao longo de todo o tempo. Mas a sedimentação só aconteceu depois de aproximadamente 4 dias. Então, você consegue fazer uma compreensão completa do sistema. Você tinha um tamanho de partícula ideal que
não, embora estivesse crescendo, a massa dele não era suficiente para ele sedimentar. Ele estava numa condição mais browniana, uma condição mais de equilíbrio térmico, né? Mas, à medida que vai crescendo, vai chegando até um certo tamanho, que ele assume uma massa em que começa agora a sedimentar. Então, você tem um comportamento de flotação e de sedimentação. Se você souber determinar o tamanho da partícula, você consegue determinar até qual o tamanho em que começa a sedimentar. Com isso, você tem o que eu preciso fazer para melhorar essa minha formulação? Eu preciso aumentar as barreiras de estabilização para que eu diminua a velocidade de floculação. Se eu diminuir a velocidade de floculação, eu vou ter um tempo maior para chegar nesse tamanho para que comece a sedimentar. Eu vou aumentar a viscosidade para fazer com que partículas maiores ainda não sedimentem. Você sabe que a amostra não está estável e sabe por quê e como isso acontece, você consegue melhorar a sua formulação. Mais uma vez, é por isso que ele é o equipamento mais completo para esse tipo de estudo. Ele ainda tem uma ferramenta muito usada, muito referenciada, que é o TSI, Índice Turbiscan de Estabilidade, né? Que, na verdade, mais é do que a somatória de varreduras. Na verdade, é o sinal de uma varredura numa determinada posição, num tempo, mas, na verdade, é a diferença entre um tempo e o outro. Você fala assim, qual foi a variação de leituras que eu tive em 1 hora? E ele vai te calcular, vai somar todas as... Ele faz uma integral, né, da soma de todas as áreas que foram ganhas, né, as áreas que são ganhas aqui nessas... Você fala para ele, qual é o Turbiscan nessa altura aqui? Então, ele vai somando aqui todas esse ganho de área, e ele te apresenta um número puro. Quanto maior for esse número, mais instável é a sua amostra. Então, você consegue ver isso por comportamentos gráficos, mas você pode transformar isso num número puro, que é, por exemplo, aqui a amostra 1,89 é muito mais instável do que a amostra de 0,38. Esse número tem uma certa relação com você consegue, a partir de instabilidade global aí de 3, é possível você começar a enxergar o fenômeno, mas é muito útil para você, para processos. Você só aprova um lote ou um determinado material se ele tiver o índice Turbiscan em meia hora, máximo de meio, por exemplo, né? E você não precisa de uma variação gráfica em um processo, você simplifica isso para um número puro, né? Então, benefícios, né? Nós temos tempos muito menores de análise, você pode chegar até 200 vezes mais rápido do visual, claro que depende da amostra, 50 vezes no mínimo, né? É o que a gente consegue, o laser consegue enxergar na nossa frente, né? Mas pode chegar até 200. Você identifica e quantifica. Você diz qual é a velocidade, você não fala, essa está separando mais do que a outra, né? Você quantifica isso de uma forma bem clara. É objetivo, objetividade aqui, né? Tem um C a mais aqui. Você tem então, e reprodutibilidade. E não depende mais do olho do operador, né? Você tem uma quantificação objetiva e reprodutiva. Como eu falei, o líder mundial, mais de 2.800 usuários, mais de 5.000 publicações e a cada dia aumentando, né? Algumas aplicações aqui, uma bem rapidinha e simples, né? Você está determinando qual é o melhor dispersante para o seu produto. Você tem uma referência ou não, né? Mas se você tem uma referência é até mais fácil, mas você percebe que eu tenho um estabilizador 1 aqui e o estabilizador 2 é bem melhor. Inclusive, o estabilizador 2 está muito próximo, ou um pouco melhor até de uma referência. A referência pode ser até um produto que você deseja, né? Mas mesmo sem referência, eu consigo perceber quem é o melhor, tá? Mas, além disso, isso é muito rápido, bastante prático, mas também eu posso, a partir do momento que eu sei que esse é o melhor que eu tenho, qual é a concentração ideal para o meu custo-benefício? Eu também transformando agora em índice Turbiscan para uma avaliação até mais simples, eu percebo que em uma adição até 1%, a variação foi bastante significativa. De 1 para 2%, não houve praticamente nenhum ganho de estabilidade. Então, nesse exemplo, o melhor custo-benefício aqui é o de 1%, porque eu consegui
a melhor estabilidade possível com a menor quantidade. Mapas de estabilidade também são possíveis, você faz os estudos de sedimentação, floculação, em função de diferentes agentes, e agora você usa, né, o design experimental mais o próprio TSI, índice Turbiscan, você traça mapas de estabilidade, que é bastante interessante também, né? Na verdade, aí você tem o ponto ideal, né, da formulação, de uma forma bem mais rápida. Aqui também a gente tem a porcentagem, a ação do surfactante ou do processo no tamanho da partícula, né? Que é uma coisa, como eu falei, né? Você vai fazer análise de tamanho de partícula, você vai diluir, você vai fazer em outros processos, mas o seu processo está provocando alguma mudança no tamanho da partícula. Então, você pode fazer com uma leitura só, você pode fazer a leitura do índice Turbiscan e ver a variação dele, por exemplo, em termos de concentração de um dispersante usado. Eu tenho agora o índice Turbiscan, que é o que nós fizemos na análise anterior, mas eu tenho também o diâmetro da partícula. E percebe-se que com o aumento do surfactante, eu acabo diminuindo o tamanho da partícula, mas se eu colocar mais material, é até por isso que o efeito da dispersão começa a cair, eu tenho aqui uma ação de deplexão, né? Você acaba tendo, as partículas voltam a se agregar novamente, né? Então, você monitora a ação do seu agente surfactante no tamanho médio das suas partículas, tá? Então, a ferramenta de analisar tamanho de partícula é muito útil no Turbiscan, mas não pretende substituir as outras técnicas. Até porque as outras técnicas dão uma distribuição, aqui não, né? Mas é uma ferramenta, o Turbiscan é uma ferramenta muito interessante com dados complementares, né, de informações sobre o tamanho das suas partículas. Uma coisa que muitos se perguntam estudos de shelf life, né, testes de estabilidade acelerada. É possível antecipar ou predizer o comportamento de shelf life? É possível, mas isso você precisa de estudos, né? Na verdade, aqui um exemplo aqui para 8 amostras com diferentes formulações, mas para esse estudo você precisa ter alguma referência, algo que você conheça como estável. Então, por isso que é importante ter o Turbiscan já no desenvolvimento do produto, né? O que você conhece como estável, você sabe o comportamento dele, a partir daí você faz um estudo do material que é o estável e faz o estudo das suas formulações candidatas. Aqui, ó, uma análise que era para ser em 3 meses, foi feita aqui em 7 dias, uma semana, né? E você tem aqui o comportamento da referência, que é esse que está aqui em preto, o baixinho aqui, e o comportamento das amostras. Em 7 dias, pode perceber que essas 4 amostras aqui, têm um comportamento pior e muito maior do que a sua referência. Então, em 7 dias, você sabe que essas amostras, embora pode ser que ainda não tenha nada no visual, você não está vendo nada, você só vai ver daqui 1 mês. Mas no Turbiscan, em 7 dias, você já sabe que essas amostras não são boas candidatas ou estão num processo de qualidade, né? Estão rejeitadas. Então, você estabelece, ó, num teste de qualidade aí de 1 dia, porque você percebe aqui que em 1 dia a gente já viu bastante diferença. Quem só vai ser aprovada o lote ou a amostra que tiver um do índice Turbiscan determinado. Você não precisa esperar 30 dias, você em tempos muito menores, você conseguiu predizer o comportamento da sua amostra, porque você tem uma referência para isso. Então, é possível, sim, antecipar a estabilidade. Aqui, como eu falei, isso sendo feito com um número Turbiscan em 2 dias, só é válida a amostra que estiver abaixo desse número. Quem estiver acima está rejeitado. Muito bem, esses são os equipamentos que nós temos em linha já há algum tempo, né? O clássico Turbiscan Classic, que é mais para controle de processo, mas o nosso carro-chefe, o campeão de vendas, vamos dizer assim, é o Turbiscan Lab, com uma amostra
por vez, que determina o índice Turbiscan, na faixa ambiente até 60 graus. Nós temos o Tower, que são 6 amostras em temperaturas, em faixa de temperatura mais ampla, aqui com resfriamento até 4 e aquecimento até 40, 80, 6 amostras simultâneas, mas numa temperatura só. Mas eu tenho também a estação de AGS aqui, que é acoplada ao Lab, que vai me permitir 50 amostras simultâneas na mesma faixa de temperatura. 2 lançamentos, nós temos aqui o Turbiscan Trilab, que é intermediário entre o Lab e o Tower, 3 amostras, até 60 graus, mas com controle até 20, né? O Turbiscan, para você fazer uma análise a 25 graus, você precisa, depende do ambiente, aqui não, há um controle de resfriamento até 20 graus. Vamos então aqui mostrar um vídeo rapidinho aqui de um dos nossos novos lançamentos, que é o equipamento Trilab. Vou desligar o som aqui, como o próprio nome diz, ele é o equipamento Lab, mas com 3 opções de análise para, se não análises simultâneas, mas em paralelo, né? Em cada uma dessas portas, você tem a possibilidade de colocar uma análise, uma amostra, que você pode analisar com escaneamentos, com tempos de escaneamentos independentes. A temperatura da análise tem que ser a mesma para as 3 amostras. Essa temperatura pode ser de 20 graus, ele pode resfriar, não é ambiente, ele pode chegar a 20 graus, manter os 20 graus estáveis, até 60 graus. A mesma temperatura para as 3 amostras que podem ser escaneadas com programas independentes. Você pode colocar 3 formulações de um mesmo produto ou formulações diferentes. Essas 3 opções. O equipamento Tower, que já está no mercado há alguns anos, ele é o mesmo princípio, trabalha da mesma forma, mas ele tem a possibilidade de 6 amostras. O Trilab, então, é um equipamento intermediário entre o Lab, que é uma amostra, e o Tower, que são 4 amostras. Esses 2 equipamentos, o Trilab e o Tower, mostram aqui na frente, no visor do equipamento, instantaneamente, eles mostram o tempo todo qual é o índice Turbiscan global da amostra, que permite o usuário visualizar a instabilidade do produto sem mesmo, de longe, vamos dizer assim, sem necessidade até de abrir o software. E a maior novidade, que é o DNS, que surgiu a partir do Lab aqui, né? Tem aplicações para óleo, assim como o Classic também tem aplicações em petróleo específicas, né? O grande lançamento, então, aqui, né, ele vem surgindo para nós aqui a novidade, né, que é o Turbiscan DNS. Dispersividade e estabilidade num equipamento único, né? O que ele tem? Nós temos a unidade de SMLS aqui, que é semelhante, muito parecida com o Lab, o equipamento clássico, mas que ganhou uma função de mistura aqui, a Mixing Function, Tmix, e a função de circulação aqui, o T-Loop, 2 componentes para estudos de dispersividade. Aqui nós fazemos o escaneamento igual ao Turbiscan clássico, mas com uma velocidade, um tempo de resposta mais rápido. Tá? Então, nós temos aqui a faixa de temperatura de ambiente até 60 graus, eu tenho análise sem diluição com os mesmos resultados do Turbiscan, só que com alta frequência, como eu disse. Eu tenho 10 leituras por segundo num ponto, né? Então, eu tenho uma frequência muito alta de resultados aqui. Mas temos a função de mistura, que é, acima da amostra, você coloca um misturador aqui, um agitador ICA mesmo, né, até 2.000 RPMs, e que temos os acessórios que vão acoplar de forma hermética, fechando, né, são hastes de aço inox 316L, vão acoplar em cima da sua amostra e vão permitir que ela seja agitada, e você faça a leitura ao mesmo tempo. É bastante simples de montar, né? Eu vou mostrar um videozinho rápido aqui para vocês, né, de alinhar, montar, e temos a função de circulação. Agora nós temos bombas peristálticas colocadas ao lado do equipamento, que podem ser acopladas a dispositivos de agitação, a reatores, algum processo, o seu próprio processo, permite que você faça avaliações de processos, variando composições, e
o seu produto vai circular, vai passar por dentro do TurboScan e vai ter o monitoramento do seu tamanho de partícula e da sua concentração. Vamos ver, então, aqui um vídeo do nosso lançamento, nosso grande lançamento, que é o TurboScan DNS para análise de estabilidade, como todo TurboScan, mas de dispersividade também. Aqui nós vemos o equipamento, aqui nessa parte é o equipamento TurboScan, com aquelas modificações que eu falei, que ele tem uma velocidade, ele é mais rápido, ele é mais sensível. Aqui está em cima é acoplado um agitador ICA, que para a função mix, e ao lado do equipamento temos as bombas, um sistema de bombas peristálticas de circulação, que é a função loop. Você prepara a amostra externamente, aqui o usuário está dispersando algumas partículas em um líquido, você monta já o sistema de agitação para usar o T-Mix, né? Depois de montado, você coloca no equipamento e posiciona o misturador, o agitador, já com o programa pré-estabelecido, coloca qual que é a velocidade de agitação, inicia as varreduras, que são feitas em um ponto só, e depois aciona a agitação e o equipamento monitora o tempo todo. Aqui, no caso, ele está mostrando o aumento do backscattering, dando o nível de dispersão que essa amostra tem. No caso da função de circulação, aqui, o loop, você tem a amostra sendo formulada, o material, sua formulação sendo feito algum estudo de formulação em algum recipiente, num reator, num becker, em um dispositivo, num misturador, num processo mesmo, e o sistema de bombas carrega a amostra até o TurboScan, que analisa online, né, ao mesmo em tempo real, o que está acontecendo na sua formulação. No caso de você, por exemplo, colocar uma maior agitação ou um surfactante, uma maior quantidade de surfactante diferente, e tiver, por exemplo, uma variação de tamanho de partícula, o equipamento já mostra esse resultado, essa variação em tempo real. Então, nós temos esses dispositivos, essas opções com o DNS, que vão nos permitir que nós tenhamos outros tipos de análise, que eu vou tentar mostrar aqui, se eu conseguir chegar lá, né? Algumas aplicações para esse equipamento, né? Lembrando que esse é um equipamento muito novo, está em lançamento, então nós temos algumas aplicações já bem definidas. Agora, existem outras possibilidades e possibilidades bastante avançadas até para o uso desse equipamento, que vão ser cada vez mais aumentadas em função do uso desse equipamento que se torne mais comum, né? Nós temos nesse equipamento, no DNS, então, dois softwares. O software de scan, que é o mesmo software, ou muito parecido com o software usado no lab, faz as mesmas análises, e o TS Fast, né, o software rápido aqui, que você tem essas aquisições em um determinado ponto, 10 aquisições por segundo, conforme eu comentei agora há pouco. Algumas outras características, ele é muito fácil de ser montado, desmontado, você pode trabalhar ele como TurboScan normal, sem problema, não tem nenhuma... E ele também tem as mesmas características ou acessibilidades que os outros TurboScans, com os mesmos tipos de célula de 20 ml, adaptadores para menores volumes de 4 volumes, e também células para produtos viscosos, cremes e espumas. Exemplos, então, um exemplo aqui bem clássico, você faz um estudo da circulação. Você aplica uma certa energia, uma certa condição de circulação no material, e você analisa qual é o sinal de intensidade de luz. Aquele que tiver uma variação maior, subiu mais o sinal de backscattering aqui, com certeza dispersou melhor. Mas você também pode agora parar a circulação e, a partir daí, analisar a estabilidade. No mesmo equipamento, você tem dispersividade e estabilidade, ou tempo, validade, shelf life, né? Aqui, aplicações, como eu falei, você tem aqui um reator, você está fazendo um screening aí de uma formulação para emulsificação, por exemplo, mas você tem isso em volumes maiores, em condições de tempos demorados. Com o auxílio do TurboScan, você pode fazer isso em menores volumes, mas você otimiza o tempo de circulação, por exemplo, faz um screening com maior
Um screening online, você faz o seu processo online, né? Porque a amostra vai estar circulando aqui no TurbiScan enquanto você faz as suas modificações no processo. Então, avaliação rápida para as condições da mistura correta. Você vê melhora custo, a eficiência, né? Aqui, por exemplo, um exemplo para tintas, né? Óxido de titânio. Mas aqui nós estamos avaliando o tamanho de partícula em função de diferentes velocidades de agitação, tá? Se eu agitar mais o meu material, ou se eu agitar menos, tem alguma variação de tamanho de partícula? Qual é o efeito da circulação no tamanho da sua partícula? Ou ainda, qual é o tipo de processo que eu estou usando? Está mudando o tamanho de partícula? O que eu tenho aqui está sendo usado o Turrex contra ultrassom em diferentes potências e velocidades. A gente percebe que o Turrex ele dispersa ou quebra mais a sua partícula, né? Então, isso para, por exemplo, dispersões de óleos, a gente percebe qual é a potência que eu tenho que usar no meu Turrex para que eu consiga ter uma micela de óleo no tamanho certo. Ou em estudos de materiais sólidos, eu estou quebrando a minha partícula ou não estou? Então, você tem estudos em tempo real de processos de circulação ou de agitação ou de formulação da amostra, né? Ressuspensão, aquele caso, né? Agite antes de usar. Sua amostra realmente se ressuspende, ela volta a ter as mesmas condições. Você tem uma amostra que tem uma suspensão, com o tempo ela sedimenta ou separa fases, você agita, ela volta. Mas isso é subjetivo. Como é a volta desse material? Ele volta às condições normais? Qual é a energia que eu preciso aplicar para que ele volte às condições normais? Você, no mesmo equipamento, faz o estudo da dispersividade, faz o estudo da sedimentação, depois de sedimentado ou separação de fase, né? Você entra com uma mistura numa energia ou numa condição conhecida e avalia a ressuspensão. E você consegue determinar, inclusive, a taxa de ressuspensão, né, de recuperação. Se for 1, você tem uma condição ideal, a amostra realmente volta à sua condição fresca, né, sua condição original. Mas você consegue dizer se o produto até que ponto o produto pode ser ressuspenso, né? É a única ferramenta para testes do agite antes de usar, agite bem ou agite moderadamente, né? Então, é a única ferramenta para isso. Existem aplicações um pouco mais avançadas para recuperação de óleos, que eu vou passar mais rápido, até pelo tempo que nós perdemos, né? Mas se alguém for dessa área específica, a gente pode falar com mais cuidado, porque a recuperação de óleos em água, isso é muito importante para a eficiência de postos de petróleo, né? Tem também aplicações avançadas que estão indo na área de alimentos, bebidas, farmacêuticos, para estudos de digestão. Você simula condições de digestões no sistema, isso é feito em screenings, né? Mas você pode fazer isso no TurbiScan. E você você consegue separar diferentes processos, né? Fase oral, gástrica, fase intestinal, e perceber qual que é o efeito da digestão de uma emulsão parenteral, por exemplo, né? Porque, na verdade, você tem que ter ali, para que comece a digestão, tem que ter a variação de tamanho de partícula. Então, você consegue fazer esse tipo de estudo. Aqui um estudo de aditivos para um caso de leite, aqui para melhorar a digestão do leite com seus reforços, né? São bebidas alimentares, né? Estudos de dispersividade de Hansen, que são fatores empíricos para determinar a condição ideal de suspensão e de dispersão do material, né? Ele pode ter uma boa dispersividade, mas não estabilidade, qualquer uma dessas condições, e a condição ideal é essa, né? Boa dispersividade e estabilidade, né? Então, as vantagens desse equipamento, né, é que você consegue fazer o ciclo completo da formulação, dispersividade, estabilidade, redispersão. Você faz online em tempo real de processo. Você pode fazer os modelos empíricos. Tem aplicações em todos os mercados em que a gente trabalha em suspensões, com todos os produtos.
e, na verdade, também aplicações avançadas que vão surgir cada vez mais em função do tempo, né? Bom, eu queria muito agradecer a participação de todos, dizer que é um prazer tê-los aqui conosco, e colocar toda a Dafratec à disposição de vocês, caso queiram, tenham algumas dúvidas, queiram conhecer melhor o equipamento, é só nos procurar. Também, né, informar que nós aqui na Dafratec, nós temos um laboratório aqui em São Bernardo, na nossa sede, né, nós chamamos nosso laboratório Centro Tecnológico Dafratec, com alguns equipamentos para demonstrações e prestação de serviços, onde nós temos aqui, por exemplo, o equipamento para análise de tamanho de partícula por difração de laser, o Beckman Coulter LS 3320XR, temos aqui equipamentos para contagem e distribuição de tamanho de partícula por princípio Coulter. Aqui do lado nós temos equipamento para forma de partículas, né, por microscopia microscopia óptica, mais um sistema dinâmico, né? Temos aqui que não aparece nessa foto, mas um equipamento para análise de nanopartículas, potencial zeta, tamanho, né? E aqui temos o equipamento Lab. Não temos ainda o DNS, mas temos o equipamento Lab. Para que quem quiser, tiver interesse em conhecer o equipamento, será um prazer recebê-los. Podemos fazer algumas análises em demonstração, ou até mesmo, em caso, podemos estudar a condição de alguma prestação de serviço, caso haja alguma demanda, e que não há ainda possibilidade de compra do equipamento, nós podemos realizar algumas análises em demonstração, a princípio, mas para estudos mais demorados, ou mais, podemos também fazer algum serviço de prestação, algumas análises em prestação de serviço. Aqui estão os meus contatos, né, o meu e-mail, o telefone central da Dafratec, o nosso site, o site da Formula Action, com bastante informações também sobre o equipamento, quem quiser acessar, é bastante interessante. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e espero contar com vocês também na nossa próxima, numa nova oportunidade, no novo evento. Muito obrigado a todos e boa tarde.